Olá, gente. Quem está falando aqui é Rivaldo Lopes, advogado titular da Teixeira Lopes Advogados. Hoje eu venho trazer para vocês, empreendedores, uma dica muito importante. Nessa época de crise, vocês sempre estão atrás de oportunidades de ampliar os seus negócios. E um ramo que é pouquíssimo explorado pelos médios e pequenos empreendedores é a venda direta para órgãos públicos, órgãos governamentais, que é muito interessante. Como é que é feita esta venda? Esta venda é efetuada por licitação pública, tá? Hoje a licitação pública facilitou demais, tendo em vista o advento do pregão eletrônico. O pregão eletrônico possibilita às empresas vender o seu produto para todos os órgãos públicos do país. Você, do seu escritório de Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, né? De frente de um computador, você vende seu produto para o Brasil inteiro. Maranhão, Sergipe, Amazonas, ou seja, imagina vocês, né, a gama de clientes que vocês terão para efetuar a venda dos seus produtos e até serviços, tá? Como é que isso funciona? O pessoal me procura, pô, Rivaldo, eu tenho dificuldade, eu tenho medo de vender para governo, eu tenho medo de não receber. Hoje em dia isso está muito diferente, né? Realmente ainda é um processo em que há vantagem para os compradores, os órgãos públicos, porque trabalham com verba pública e precisam ficar seguros de que receberão os produtos da forma que eles necessitam, na quantidade, no prazo e no padrão exigido. Mas vejam bem, vocês imaginem, se você tem alguma fabricação de caneta, por exemplo, quantos órgãos públicos no Brasil não precisam de canetas? E essas canetas elas são compradas, vocês não pensem que elas são compradas das indústrias grandes, pelo contrário, são compradas das pequenas indústrias que podem fazer uma negociação melhor em termos de preço. Os órgãos públicos, eles marcam um padrão daquele produto, que é um padrão mínimo, mas o que eles querem é um preço bom. Vamos lembrar, eles estão trabalhando com verbas públicas, que elas, além de serem poucas, são muito fiscalizadas. Então, é o preço que é o mais importante, certo? Então, você tem que criar, dentro da tua empresa, com um computadorzinho, você consegue ter acesso a essas ofertas e você vai criando esse costume de participar. Evidentemente que você vai precisar de uma assessoria jurídica e, como nós sempre falamos, aquela advocacia preventiva. Por quê? Pode ser que o edital tenha alguma falha e você tem prazo para impugnar o edital. Depois, o seu lance pode ser o vencedor, mas o órgão pode te desclassificar. Você vai precisar fazer um recurso e o prazo é mínimo, né? É contado em poucos dias os recursos administrativos. Depois você pode ter algum problema na entrega do produto. Se você entregar fora do prazo, você é multado. Mas se você tiver uma justificativa, e a lei fala isso, se o atraso for justificado, você não será multado. E cada vez que você completa uma entrega para um órgão público, você ganha o que se chama de atestado de capacidade. Com esse atestado, a sua empresa vai poder cada vez vender mais, vender para outros órgãos, pode vender mais quantidade e ampliar até o leque de produtos que você oferece para esses órgãos públicos. Numa época de crise, é realmente importante você vender para esses órgãos públicos. Como eu falei, você da sua cidade, da sua mesa, do seu escritório, atinge todo o Brasil sem precisar mandar representante. Né? Você ali do teu computador, você manda tudo. Você ganha o pregão, manda a documentação, você faz os recursos, tudo pelo computador da tua empresa. Evidentemente, para vocês que estão começando a empreender e têm o receio de fazer alguma coisa errada, uma assessoria com experiência, que nem o nosso escritório tem, como eu já falei para vocês, nós temos sede em Brasília, vocês imaginam o número de licitações que tem em Brasília, né? Nós nos especializamos nessa área, a gente pode dar toda a cobertura para vocês, como eu falei, desde o edital, que é onde vai começar a tua venda, até a entrega final do teu produto e o recebimento do dinheiro, que é o mais importante para vocês que estão vendendo, né? E estão pensando em ampliar. A gente dá assessoria ponta a ponta
todos os recursos, todos. E não é, gente, não vão pensar que é uma assessoria cara. Pelo contrário, a gente sempre está falando preventivo, preventivo, preventivo é mais barato. Já tive casos das pessoas chegarem lá conosco e, ai, doutor, mas aconteceu isso. Depois que aconteceu, fica muito mais difícil. É possível a gente fazer os recursos administrativos nessa fase? É possível, mas se nós já tivéssemos impugnado o edital, talvez ficasse mais fácil. E depois, quando vocês criarem o fluxo de venda para alguns públicos, vocês vão ver o quanto que a empresa de vocês vai crescer com tranquilidade, com sucesso, com uma receita fixa que vai ser muito bem-vinda para vocês e para o seu desenvolvimento. Gente, muito obrigado.